Eu acho que... Me corrija se você achar que eu tô errado, mas quando a gente teve essa época da pandemia, que os juros no Brasil veio a 2, a gente viu muita gente vindo pra bolsa. Isso. E vindo pra investir em ações. Mas a grande maioria, a minha visão, era porque não tinha uma alternativa. Então o cara tinha tudo em renda fixa e falou, pô, preciso ganhar mais, então vou pro risco. E aí depois que o juro começou a subir, o pessoal saiu, uma parte dessas pessoas. Isso. Só que eu acredito, é a minha ideia, né, minha tese, que a partir de agora, a gente começa a ver um brasileiro que está mais alinhado com um perfil de empreendedor e investidor de verdade do que puramente um especulador. Óbvio que a gente tem um longo caminho a percorrer se a gente for comparar com os Estados Unidos, até pela cultura que o pessoal já tem lá, até por uma cultura também de juro muito baixo. O pessoal sempre investiu com essa visão de risco, tem que correr risco para ganhar mais, que no Brasil não necessariamente, né? No passado o pessoal não corria risco, ganhava muito. Mas acho que isso deve ajudar também um pouco desse pensamento que você está falando de tenta olhar mais para frente e tenta colher esse retorno, mesmo passando por esses invernos, mesmo passando por esses momentos ruins. Você vê dessa forma ou você ainda acha que invariavelmente a pessoa física no Brasil vai precisar ficar 3 meses, nunca vai conseguir ver esse longo período? Porque é difícil até, especialmente para quem está começando, pegar um fundo que às vezes tem uma ótima gestão, que conhece o gestor, que o pessoal tomou uma boa decisão, só que quando o cara vê, nos últimos 6 meses o patrimônio dele, por exemplo, tá negativo, sei lá, tá caindo. Isso. Esse cara fica assustado mesmo. E ele sai, muitas vezes. E aí o cotista, na verdade, sai prejudicado, mas você vê o fundo performa bem num longo período de tempo. Então acho que esse trabalho de educação financeira talvez seja o mais interessante para todo mundo, né? Até para o próprio gestor, se você for pensar. Porque é mais gente, mais um cotista mais inteligente, assim, se for colocar. Não sei como que você vê isso, mas... O tema mas... do Financial Deepening que veio mais por aí, né? O que eu posso falar é o seguinte. Tem uma, de novo, simples e essencial, tá? Tem uma regra básica. Uhum. Do ponto de vista do retorno ajustado ao risco, é muito mais chance de sucesso você ser um investidor do que você ser um especulador. Verdade. Sim. Sem nada de depreciativo no especulador, tá? Uhum. A definição de especulador é aquele que faz uma aposta para o curtíssimo prazo. Então, se eu falar assim agora, a bolsa vai subir ou cair em 1 minuto, é muito mais difícil você dizer do que se você tem um cenário, se você vê o que está acontecendo e tudo mais. Então, E você ficar trocando de posição pode te gerar confusão, inclusive no ponto de vista do investidor, existe um aspecto psicológico bastante grande, que você tem que tomar um cuidado, porque se você ficar querendo se autocorrigir o tempo todo, você acaba entrando normalmente num loop que vai te atrapalhar do ponto de vista psicológico. Tá? Então, ao final do dia, é isso que eu posso falar. Você tem que traçar uma estratégia. Quem puder, anota a estratégia e fala assim, não, eu vou investir nesse fundo aqui e vou olhar em 1 ano. 3 meses, estou negativo, que nem você falou, estou tremendo. Não, o que estava escrito? Você está precisando de dinheiro? Se você precisar de dinheiro no curto prazo, você não devia ter feito um investimento com um pouco mais de volatilidade, né? Assim, mas assim, aconteceu alguma coisa, realmente eu não estou dormindo à noite. Não, eu estou dormindo à noite, eu acho que é uma boa regra para você baixar o risco. Então você vai lá e baixa o risco. Mas assim, ao final do dia você tem que traçar o que você está procurando e no horizonte. Mas, assim, ao final disso, se você quiser ter o grande ganho, você vai ter que ter um grande, e você vai ter que ter uma estabilidade um pouco dos investimentos, né? Todo mundo quer o santo graal, todo mundo quer comprar a opção que vai dobrar de preço na semana que vem. Esse é uma bela regra para você dilapidar seu patrimônio assim, relativamente rapidamente, tá? O Warren Buffett faz uma piada que a maneira mais fácil de você perder $1 milhão é você ter um inside information. Você vai tentar acertar porque você acha que você é o insider, que os outros não sabem se isso aqui realmente vai fazer preço, mas você se acha o abençoado e que você acha mais esperto que os outros, né? Uma outra regra é o seguinte, tem muita gente olhando o Santo Graal, procurando o Santo Graal, não tem comida para todo mundo, então assim, tem as mentes mais brilhantes do mundo estão disputando com você. Então não acha que você é o insider information que sabe exatamente, que vai saber exatamente disso. E a opção é soma zero, né? O cara não tem, assim, não é multiplicador de riqueza. A gente opera a opção do ponto de vista fundamental. A gente opera bastante para proteção. Não só para proteção, mas assim, se eu acho que tem um evento, porque a opção diz isso, você tem uma data de expiração. Então, se eu acho
que tem um evento excepcional até lá, em que vai ter uma modificação do preço diferente do normal, eu acho que vale a pena você operar a opção. Entendi. O que a gente também faz muito é, se a gente está comprado em alguns papéis e você não tem um evento excepcional ali para frente, e eu acho que você pode proteger um pouco dessa operação vendendo, o mercado pode esperar uma alta muito grande, que eu acho que não vai acontecer também, você pode vender isso. Então, você faz uma normalização, tá? Então, nesse sentido, que assim, é muito importante você operar a opção, falando o francês correto, não esperando você dar uma porrada, você esperar a opção em cima de um fundamento. Tem um evento, eu vou para a opção. Tem uma proteção que eu acho que faz sentido a um baixo custo que eu consigo fazer. O que a gente também faz tem uma opção que eu acho que tem um evento e tem uma opção do mercado, que é o sistemático, que eu acho que não tem especificamente nada, você pode comprar uma opção e vender outra, porque eu acho que dentro disso você pode ter um ganho relativo também. Entendi.